Anteriormente, no Blindcast, Rabone e Bonomi comentaram o segundo episódio dessa temporada de Survivor, intitulado Survivor Jackpot. E hoje nós vamos comentar o terceiro episódio, intitulado The Tables Have Turned. 16 participantes, 4 comentaristas, 2 convidados, 1 Blindcast. Olá galera, tudo bom? Eu sou o Rabone. e eu sou o Bonomi. Estamos aqui para comentar mais um episódio de Survivor. Hoje estamos com 2 convidados aqui, Ingo e André. Vocês podem pegar sua tocha e acendê-las no fogo, porque aqui no Blindcast fogo representa a vida de vocês. Obrigado. Aê, estou pegando minha tocha e acendendo. Está acesa. Mas vamos então agora partir para comentar esse episódio maravilhoso. Por favor. E a gente começa o episódio com a Mana voltando ao acampamento após a saída do Caleb. E o Tai falando que realmente pra ele foi uma coisa boa ter eliminado o Caleb e se aproximando cada vez mais da tribo humana. Foi inteligente pro Tai ter se livrado do Caleb, porque nessa fase tribal, né, ele seria muito tiro no pé se ele tivesse lutado muito pra salvar o Caleb. Ele já tinha se dado conta que a maioria queria se livrar do Caleb, então não tinha mais nada para ele fazer, a não ser ir com a maioria, né? Se ele tivesse feito aquele away, não, eu quero salvar o Caleb, porque ele é meu amigo e tal, ele só ia, né, se virar contra a maioria da tribo, que é uma coisa que você não quer fazer logo no começo. E também, né, vendo como que o Tai tá querendo jogar, que, né, hoje no episódio de hoje ele diz que ele quer jogar mais com a cabeça e menos com o coração, e ele tá tentando fazer essa linha mais racional. Então eu acho que pro jogo do Tai ele não tinha muito o que fazer e ele fez o que ele tinha que ele achou que ele tinha que fazer mesmo. Nem o Caleb, nem o Tai parece que fez questão de esconder que eles estavam juntos, e é uma coisa que, cara, quando você tá de casal com no Survivor, ou seja, casal de relacionamento, ou de duas pessoas que estão muito juntas, o pessoal vai querer se livrar de você. Então eu acho que, cara, eles teriam que ter pensado nisso muito antes, porque ficou muito óbvio que os dois não fizeram questão nenhuma de esconder que eles estavam juntos, e eles foram vistos como uma dupla muito forte. E em Survivors, quando você é visto como uma dupla, é natural que queiram separar essa dupla. Então, eles deviam ter começado bem mais sorrateiramente, assim, deviam ter conversado, não tão obviamente como conversaram, e, cara, eles escolheram o que eles plantaram. Eu acho que tanto o Caleb quanto o Tai são jogadores tanto quanto emocionais, e eles não conseguiram esconder essa relação deles. E a reação da Deb, até mesmo com relação a Hayley, Ingo, o que você achou que foi esse pós-CT para Deb, Hayley e Sierra, que são as pessoas que menos apareceram no último episódio? Rapaz, então, assim, só falando, eu acho que a Deb também meio que saiu perdendo nesse TC que o Caleb saiu, porque assim, só complementando o que o André falou, eu acho que a curto prazo que o Tai saiu ganhando. Já colocando tudo em panos limpos. Porém, a longo prazo, eu acho que o Tai perdeu um contato interessante que ele poderia ter, que não fosse da antiga Nuko, que o Caleb era da Mana. Então o Tai tinha esse contato que poderia ser valioso. Acho que o que o André falou sobre o Tai e o Caleb deixarem relação que era tão forte entre eles dois, ficar tão, como eu posso dizer, tão explícita, eu acho que a Hayley poderia ser facilmente eliminada, visto que o Caleb tem muito mais a contribuir, tanto no acampamento quanto no challenge. Eu acho que o Caleb é bem mais prestativo que a Hayley. E fora que a Hayley também, em Worlds Apart, era uma pessoa mais estratégica que o Caleb, ou seja, entre ela e o Caleb, ela também era uma ameaça estratégica. Então, assim, seria mais interessante se essa relação não fosse explícita, eliminar a Hayley. Então, e vendo nesse viés, o Tai eu acho que saiu perdendo. Agora, sobre a reação da Sierra, da Deb e da Hayley, eu achei mais do mesmo, sabe? Eu acho que foi um TC bem frio, ao meu ver. Eu realmente até esperava mais no episódio passado e vamos ver, né, o que é que vai acontecer. Eu realmente achei tão uma coisa do mesmo que, pra Hayley especificamente, eu acho que ela sabe que continua na corda bamba
E ela realmente deve lutar bastante, porque claramente ela é Boron dessa tribo. Ainda mais depois do CT desse episódio. Mas isso a gente comenta depois. Tavua, ou Tavuano, como corrigiram aqui, onde o Ozzy, e o maior plot disso foi justamente o Ozzy ter pegado um peixão, segundo a pauta do Rabone Medeiros. Eu tava rindo com o microfone fechado, desculpa. Tem muita gente que reclama de Survivor ter esse lado, esse viés de sobrevivência, que preferem que deem destaque pro CT. O que você acha? Você acha que esse lado de Survivor, de sobrevivência, ainda tem espaço hoje em dia? Ou ficou pra trás, agora tem que ser só estratégia mesmo? Amo o lado de sobrevivência de Survivor. E afinal de contas, é chamado Survivor, né? É óbvio que tem esse lado de sobrevivência, tem esse lado do campo. E eu, né, particularmente, adoro acampar, adoro fazer fogo, adoro tudo isso, né? Porém, a edição do Ozzy me cansa. Me cansa muito. Porque não tem mais nada além disso para explorarem dele. O Ozzy já jogou Survivor, 77 vezes, e é sempre a mesma coisa, sempre mais o mesmo. Ozzy pescando, Ozzy sendo bom em challenges, Ozzy, né? Ozzy sendo Ozzy. É isso. Ozzy sendo Ozzy, e não tem mais absolutamente nada de novo, e eu já estou extremamente cansado do Ozzy sendo Ozzy, porque não tem novidade nenhuma, então não tem mais nada para ele contribuir no jogo de Survivor. O problema então não é o tema, o problema é o participante. Para mim, o problema é o participante, porque, gente, vamos, né, convenhamos, é claro que todo mundo tá fazendo algo na tribo, né, não é como se o Ozzy fosse o único que fizesse tudo. Todo mundo pesca ali, todo mundo faz o abrigo, todo mundo limpa, todo mundo cozinha, mas o Ozzy tem essa edição porque é o arquétipo que é dele, né? Que é ser bom em challenges e é fazer essa pescaria toda e blá blá blá. Cara, eu tô cansado disso já, não é como se os outros não fizessem nada. Olha, se eu não me engano, infelizmente no próximo episódio a gente vai ouvir falar muito disso, porque pelas minhas contas o Ozzy no próximo episódio é capaz dele passar o Boston Rob e se tornar o jogador com mais tempo jogado em Survivor. Já passou, né? O que é triste. Não, considerando que ele não vai ser eliminado em um dia. Então ele já passou. Ele pode ser evacuado ainda. Pois é. Na noite Mas vai ser muito azar pra ele. Vai ser muito azar se ele for evacuado no dia em que ele vai bater o recorde. Ué, podem evacuar ele, né? Alguém pode chegar lá e evacuar ele. Vamos tirar porque a gente ama a edição de Survivor, eu também, né, particularmente, mas a edição de Survivor ama tanto o Boston Rob que eles falam, vamos evacuar o Ozzy, que é só pra ele não passar o Boston Rob. Acho válido. Voltando para esse episódio, saindo um pouco da tribo que não foi pro CT e do CT anterior, vamos falar desse episódio que foi muito bom, na minha opinião. Foi muito intenso esse episódio, eu gostei muito da maneira que a edição colocou, que foi rápido, não te desprendia da tela em nenhum momento. E eles começaram com um desafio de recompensa, valendo café, no caso, um café da manhã super reforçado, ou só uma garrafinha de café para o segundo lugar. E o Ozzy novamente mostrou o quão ele é forte em provas, o quão a gente já conversou aqui sobre ele, mas outras pessoas também se mostraram bem forte nessa prova, como o Brad derrubando aqueles pinos super rápido. O Ty mostrou totalmente o contrário, mostrou que que talvez tenha sido burrice eles eliminarem o Caleb. E o Troyzan, que por mais que eu acho que ele não tenha sido tão ruim assim, eu acho que foi mais pressão em cima dele, ele acabou perdendo a vantagem uma vantagem gigante que o Ozzy deu para ele, e perderam a prova, não levaram nada para casa. E a dupla JT e Malcolm, que eu acho que foi a melhor dupla, que nenhum dos dois se destacou muito. Mas eles conseguiram fazer a prova rápido, com um pouco de força dos dois. Eu curti essa prova, eu acho que foi uma prova muito bem feita. Eu não lembro se já teve em Survivor, depois você me tira essa dúvida, Bonami, você que sempre pesquisa essas coisas. Eu acho que nunca teve em Survivor, eu curti muito, achei uma prova bem competitiva, bem legal. Então, assim, eu particularmente curto esse estilo de prova bem Hero Challenge, né, que você não precisa pôr a tribo toda pra fazer, você bota um ou bota dois pra fazer a prova. Eu gosto até porque são mais rápidas essas provas, ainda mais porque são de recompensa, só que tá me dando falta de prova de competição mesmo, de porrada,
de físico que nem tinha em China, que nem tinha em Heroes vs Villains, que você realmente sentia a competição entre as duas tribos. Eu acho que já cansou, sabe, essa tal competição, entre aspas, entre as duas tribos em puzzle, em arremessar saco de areia, de não sei o que. Pra mim, eu acho isso monótono, acho que nem me prende mais horas de assistir a prova. Essas provas são necessárias? Óbvio que são, né? Porque é muita prova que você vai precisar ter, né? Geralmente são 2 por episódio, de recompensa e de imunidade, né? Salvo exceções. Mas assim, eu tô sentindo falta de prova física, prova que realmente precisa ter porrada mesmo. Eu gosto dessa prova porque você realmente vê a competição entre as pessoas. Mas assim, eu gostei da virada na prova, né? O Brad salvando, eu tô achando o Brad com edição muito positiva ao meu ver. A edição tá pimpando bastante uma mudança nele. Algo que eu não esperava. Eu esperava que ele fosse ser um vilão mesmo, que eu ia amar odiar ele, porque o Brad, eu amava odiar ele em Blood vs Water. Eu adorava a maneira que ele é odiado. Ver ele sendo amado me dá uma certa... Não diria saudade, mas sabe, eu gostava mais dele antes, né? Eu gosto de amar odiar as pessoas. Eu gosto desses metidos a vilõezinhos. Quando as pessoas se tornam heróis, você fica tipo, tá, quem é que vai ser a pessoa que eu vou odiar essa temporada? Tá faltando isso. Porque ultimamente eu só tô odiando gente em Survival, não por serem vilões, mas por serem pessoas, serem GOATs que, sabe, que não acrescentam nada ao jogo. Pra mim, o que tá mais me dando ódio nas pessoas são o que elas estão deixando de fazer e não o que elas estão fazendo. O Brad tá mostrando bastante coisa, né, nessa temporada. Eu acho que ele tá tendo essa edição de vilão pra mocinho, mas isso tá sendo positivo, porque você não deixa de ver o jogo estratégico dele por conta disso, que ele tinha um jogo estratégico foda lá em Blood vs Water, e ele continua com um jogo estratégico bom, só que tá mudando o tom dele nas frases, no caso. O que eu tô achando bem legal na edição do Brad, sinceramente. E o último cara que teve essa redenção de edição que eu lembro, ganhou o Cambodia, né? Então, eu acho que o Brad ele tem uma força muito grande para essa temporada. Tava com medo dele ser eliminado hoje. Se ele fosse eliminado hoje, seria óbvio que seria aquele personagem que sempre é pimpado no início do jogo e depois sai. Mas não saiu. Então, ele acabar... É uma das apostas. Acho que é até a aposta do Bonomi do Blindcast Zero. Mas é a minha aposta agora para o winner da temporada. Agora a gente vai ter que odiar, amar, odiar ou odiar, amar, amar. É que a gente amava odiar o Brad, agora a gente tá amando, odiar. Oi, buguei. Eu estou odiando odiar ele. Não, estou odiando amar ele. Isso. Eu também tô odiando amar ele. Amando, odiar, amar. Respondendo o Rabone, essa foi a segunda vez que nós tivemos essa prova em Survivor. A primeira foi em Blood vs Water. E uma coisa que eu achei muito interessante é que essa é nitidamente uma prova daquelas para você fazer em 2 pessoas ou então fazer sozinho. E eles trouxeram isso para a fase tribal. E foi uma coisa bem interessante ver 2 pessoas apenas numa tribo de 6, 5 participantes fazendo essa prova. Olha, eu achei extremamente interessante, porque isso força a tribo a escolher quem eles acham que são mais fortes. E eu acho isso interessante pelo fato da maioria dos que saíram até agora são ameaças físicas. Então isso força a tribo, né, a escolher, nossa, quem são as nossas pessoas mais físicas daqui? Quem são as pessoas que a gente acredita que vai ganhar essa prova? E se você ver o histórico, né, dessa temporada, quem está saindo é quem é bom em prova. Então eu achei interessante a escolha dessa prova, eu achei interessante a escolha dos participantes. O maior problema da Mana foi quem colocar como segunda opção, porque o Brad como primeira opção era óbvio. Assim, a Nuko, você tinha umas outras opções, você tem a opção até de colocar a Michaela ali para disputar na Nuko. Na Tavua, talvez tirar o Troisan e colocar uma outra pessoa, sei lá... A Andrea, ou até mesmo a Sarah, que mostrou ser boa em provas também. Só que a Mana, eu acho que faltou essa segunda pessoa. Tinha o Brad e quem? Porque a Sierra não é boa em provas, a Hayley até é. Mas nem a Sierra nem a Deb são boas em provas. Então acabou sobrando pro Tai. Ficou entre o Tai e a Hayley, eles preferiram colocar o Tai. Até um pouco machista a decisão, né? Então, eu achei que foi uma escalação um pouco machista, porque, né, numa temporada que agora tem mais mulher do que homem, os 6 escolhidos foram 6 homens, mas enfim. Exato.
Mas já que a gente está falando de prova, vamos então falar dessa prova que é uma figurinha carimbada em Survivor. Essa foi a 21ª vez que a prova apareceu, sendo que apareceu 2 vezes na temporada de Vanuatu. Essa prova em específico eu gosto, porque é uma prova que lhe dá nervoso. Você vê as pessoas sem ver, você vê o pessoal gritando. Já rendeu bastante meme, principalmente o Worlds Apart, que aparecia, se eu não me engano, até a própria Sierra gritando to the left, to the left, to the left, e rendeu bastante meme na internet com uma música, se eu não me engano, da Beyoncé. E é uma prova também que rende bastante porrada mesmo, né, deles se batendo nas coisas, né, já teve gente, inclusive, que quase foi evacuada nessa prova, gente que sangrou até na cabeça, no Worlds Apart teve isso também. Então é uma prova que, de certa forma, é perigosa e dá muito nervoso também. E é muito engraçado ver as pessoas se atrapalhando com os callers, mas especificamente nesse episódio, não achei nada de extraordinário, assim, na prova em si. Eu achei que o pessoal se organizou até bem, né? O que me deixa um pouco frustrado, né? Porque eu gosto de rir com a desgraça alheia. É meio malvado da minha parte, mas é verdade. Eu senti um pouco de falta justamente disso, né? Do pessoal se ferrando na prova. Eu gostei muito dessa prova também. Eu gostei muito das 2 provas desse episódio. É uma prova clichê de Survivor essa. Só que eu acho esse modo competitivo, quando eles conseguem deixar tipo, a prova super competitiva, que fica muito legal. E dessa vez só uma tribo ficava imune. Então eu acho que tipo, aumentou mais ainda a competição quando você coloca 3 tribos. Então eu amei essa prova, sinceramente. Teve gente que foi super bem na prova, como o Ozzy, para variar, como o JT, o Malcolm, o Brad, a Sarah, que eu não esperava que a Sarah ia ser tão rápida como ela foi, e a própria Andrea, né, que ganhou a prova para a tribo dela. Eu só achei burrice da Nuko colocar o Varner para último. E não que o Varner não fizesse a prova. Tipo, o Varner podia fazer a prova, ele fez a prova até bem. Só que ele foi o último, ele tinha que ser o primeiro ou o segundo, entendeu? Ficou muita pressão nas costas dele, entende? Ou se não colocar a Michaela, gente. A Michaela tava ali do lado, a Michaela é da tribo deles. A Michaela é ótima em prova, já quase bateu na Hannah pra fazer uma prova parecida na temporada passada. Não sei se vocês lembram dessa cena, ela gritando com a Hannah no meio da prova, na prova parecida. Eu lembro. E ainda fez a outra tribo ganhar. Pois é. Então coloca a Michaela pra fazer essa prova, pelo amor de Deus, não tem pra que colocar o Varner. E o Varner não foi mal. O problema foi que eles colocaram o Varner para um momento de pressão. E quem é acostumado a jogar com pressão é o Ozzy, é o JT... é o Malcolm, é o JT. Tipo, achei a escolha super errada de colocar o Varner ali naquele momento, não para colocar ele para fazer a prova. Mas você acha que eles estão segurando a Michaela e não deixando ela jogar, ou a Michaela tá tirando o pé? Se eu fosse a Michaela, eu realmente começaria a repensar essa minha vontade de jogar nas provas, porque estão mirando nas pessoas que estão indo bem em prova, nas ameaças físicas. Então, se eu fosse a Michaela, eu ficaria bem na minha. Eu deixaria o povo se matar para fazer a prova lá. Porém, nessa situação especificamente, eu me voluntariaria. Ai, gente, desculpa. Se eu fosse a Michaela, eu ficaria bem de boa. Eu não ia me voluntariar para fazer prova nenhuma por enquanto, porque eles estão tirando as ameaças físicas. Porém, nessa prova, eu ia dizer que eu ia fazer no lugar do Varner, porque, como já foi falado, né, ele não é bom em pressão, gente. Todo mundo, né, que já tá jogando essa temporada sabe como ele é, que ele não é bom em prova, ponto. Ele não é bom em prova, ele não é bom em pressão. Então, por que você coloca o cara pra última parte da prova, quando tá todo mundo já no final? Não faz sentido nenhum. Então, se eu fosse a Michaela nessa situação, assim, eu ia no lugar dele. Porém, eu entendo, né, essa questão dela agora de não querer fazer muita prova e tal. No começo, ela tava toda se querendo, né? Eu quero fazer prova, me coloca lá pra fazer a prova. E agora nem tanto, porque eu acho que a Michaela é muito inteligente, como a gente já sabe, né? Ela é uma jogadora super atenta, ela sabe como que as pessoas estão jogando, ela tem essa leitura do jogo muito boa, e ela tá vendo que as pessoas que estão saindo são as ameaças físicas. Então, se eu fosse ela, eu também
eu também ia ficar de boa lá, ia ficar, né, focando no social e ia ficar um pouco mais calmo quando o negócio é as provas. E aí acaba essa prova, a Andrea ganha a prova pra Tavua, né? Ninguém esperava que a Andrea ia ganhar a prova pra Tavua, mas a Andrea foi lá e ganhou. Eu tava, sinceramente, já contando a Nuko como imune, com o Jeff ganhando a prova, só que ele deu aquele molezinho no final de deixar a bola cair. E eu acho que, tipo, foi o maior blindside da história do Survivor eu tomei nesse episódio. Que eu já sabia que iam ser 2 tribos no CT, mas o Jeff foi lá e vão ser 2 tribos no mesmo CT. E eu fiquei, caramba, tipo assim, é game changer mesmo, tipo, eles falaram que iam mudar tudo nessa temporada e realmente eles estão mudando. E pra mim eu achei maravilhoso, achei muito legal essa ideia de, tipo, ver 2 tribos brigando no CT, a gente viu como foi legal. A priori eu achei interessante, né, ver 2 tribos indo votar juntas, uma pessoa só, independente de qual tribo fosse. Porém, eu não gostei deles mandarem as 2 tribos separadas para o acampamento. Eu acho que seria mais interessante, mais paranoia, mais, sabe, tudo, se elas fossem para o mesmo acampamento e já rolasse a paranoia e a estratégia toda lá. Mas claro, né, iria nos privar de ver toda aquela bagunça que foi o conselho, né? Que realmente foi uma coisa de doido lá. Eu, se tivesse lá, eu acho que eu ia surtar lá, ia jogar um volta-avulso em alguém e provavelmente ia mandar o pessoal ir para as pedras, porque realmente foi difícil. Agora, na configuração que as tribos estão, porque, sejamos francos, né, essa mistura de tribos não misturou bem as tribos, né, digamos assim. Porque, reparem, a Tavua tem 5 da Nuko, 1 da Mana. A Mana tem 4 da Nuko, 1 da Mana. E a Nuko tinha, né, 5 da Mana, 1 da Nuko. Ou seja, óbvio que não tem essas divisões, né? E tinham lá 2 pessoas, né, que no caso eram o JT e a Hayley, que seriam aquelas pessoas que poderiam flipar para um lado ou para outro. Só que se ambos flipassem ou ambos não flipassem, daria um resultado de 6-5, né, no TC. Então, também seria interessante se as tribos estivessem mais bem misturadas. Se tivesse 3-3, 4-2, ou 3-2, sei lá, a configuração das tribos. Então, seria mais interessante também se essas divisões estivessem. Talvez gerassem uma votação até mais dividida. E, fora que outra coisa que me deixou com uma pulga do tamanho de um elefante atrás da minha orelha, foi que é o seguinte: essa votação criou uma divisão, fato. Depois dessa votação, traçou-se uma linha, bem precocemente, entre 2 alianças gigantes, né? Como podemos dizer, né? Porque votaram exatamente iguais. A nova Mana votou no Malcolm e a nova Nuko votou na Sierra. Ou seja, traçou-se uma linha precocemente, sem muita necessidade, bem antes da hora, né? Eu espero que na merge as coisas se misturem ainda mais, né? Porque se ficar nesse negócio de guerra de uma tribo contra a outra, fica chato, né? A gente viu Camboria e Millennials vs Gen X, né? Que as tribos tinham gente da maioria, mas era sempre a pessoa da maioria que levava blindside. Aqui a gente tá vendo ao contrário. Agora que o Malcolm levou blindside, tava na maioria. Só que foi por conta de ídolo, né? Então, meio que é meh, né? Vocês realmente acham que, tipo, essa twist vai continuar durante a fase tribal inteira? Ou esse foi só algo esporádico que a produção resolveu colocar pra esse CT em específico? Vocês acham que isso vai ficar se repetindo a cada temporada? Eu acho que isso depende bastante do twist do ídolo. Porque, né, todos os twists são pré-definidos, antes da temporada começar até. Eu acho que esse CT o design desse CT foi feito tendo em mente o twist do ídolo, porque agora, né, que não se tem mais o Revolt, que vamos para as pedras automaticamente se tiver um empate, cara, se tem esse twist e eu tô com 2 tribos e com, né, pessoas de tribos diferentes previamente, agora nessas 2 tribos que estão há pouco tempo juntas, a possibilidade de eu flipar é muito grande. Então eu acho que esse CT foi feito em torno desse novo twist do ídolo. Então eu acho que a questão principal é se esse twist do ídolo vai continuar ou não. E eu acho que o design desse CT foi extremamente inteligente.
e que se você pensar assim, como as tribos foram divididas em três. E claro que o tiro meio que saiu pela culatra, porque a minoria em cada tribo foi bem explícita. Mas caso nessas tribos tivessem um pouco mais bem balanceadas assim, e tivessem meio que 50-50 de uma tribo, ou tipo 30-30-30, enfim, se estivessem um pouco mais balanceadas e uma tribo extremamente heterogênea vai para o CT com outra tribo extremamente heterogênea, a possibilidade de tipo, o CT ser um caos com esse novo twist é gigante. Então eu acho que era isso que eles queriam que acontecesse. E em teoria não aconteceu, né, porque as tribos estavam extremamente homogêneas, né, com uma minoria bem pequena, mas acabou que o CT foi essa maravilha que a gente viu. Então foi aquela coisa meio errada que acabou dando certo no final. E eu adoro essa ideia. Eu quero que essa ideia continue, pelo menos, tipo, uma vez a cada 2 ou 3 temporadas. E fazer isso toda temporada, eu acho que não vai ser legal, mas, tipo, uma vez a cada 2 ou 3 temporadas, só pra deixar o twist respirar um pouco entre temporadas, eu acho bem legal. Se você faz ela toda temporada, fica meio repetitivo, os participantes já começam a esperar por isso, de certa forma. Mas eu, particularmente, acho que é um twist bem interessante, é um twist que abre portas para você fazer muitas coisas. Às vezes, por exemplo, você está numa tribo que tem uma maioria muito grande, a própria tribo, e até eu pensei que poderia ser feito isso se eu estivesse jogando, sabe? Às vezes eu tenho uma tribo muito grande, eu quero eliminar alguém da minha própria tribo, ou então às vezes eu estou na minoria da minha tribo, eu sei que a outra tribo vai votar em alguém, eu posso usar um ídolo na pessoa da minha tribo que eu quero salvar, mas votar junto com outra tribo para eliminar alguém da minha tribo. Então, abre portas para você confabular, e cada combinação vai abrir portas para outras oportunidades e para outras coisas que podem ser feitas, que é fantástico. Nós tivemos um CT com uso de ídolo, né? Eu acho que antes de entrar nesse conselho tribal, as duas coisas mais importantes que aconteceram no episódio foi o JT e o Malcolm, o JT no caso puxando o Malcolm para ir contra a Sandra. Foi um ponto muito importante que eu achei que realmente ia rolar, realmente era uma ideia do JT, e eu achei genial da parte do JT se ele conseguisse fazer isso, principalmente puxar o Malcolm, principalmente nesse CT que ele tinha números, e o Ty encontrando o ídolo, e depois mostrando para todo mundo que ele tinha aquele ídolo, que eu achei um pouco de burrice, que eu acho que talvez se ele não precisasse usar esse ídolo nesse conselho tribal, ele teria exposto um ídolo que ele poderia usar a favor dele mais à frente. Então, se eu fosse o Ty, eu não teria revelado o ídolo naquele momento. Talvez teria usado, mas não revelado para todo mundo. E o conselho foi o que foi, né, gente? Não dava para esperar o que ia acontecer nesse conselho. Era JT conversando com o Brad, Hayley indo conversar com a Sandra, e Malcolm conversa com o JT, todo mundo conversa com todo mundo. E tava um caos, mas tava um caos maravilhoso. Foi tão bom de assistir esse conselho tribal que eu tava em pé aqui assistindo o episódio. Eu coloquei o episódio aqui na televisão, eu tava em pé, pulando aqui no meu quarto assistindo esse episódio. Porque, nossa, esse conselho tribal pra mim foi muito bom e muito bem feito. Essa twist de ter duas tribos no mesmo CT abre muitas oportunidades. O que você acha que poderia ser feito diferente para talvez eliminar outra pessoa ou às vezes fazer alguma coisa mais interessante? JT e Hayley eram os únicos free agents, né, desse TC. Não tinha outro cenário que poderia acontecer. Seria mais interessante se as tribos tivessem 50-50, né? Porque aí talvez o bloco de uma tribo, o alvo não fosse o mesmo do da outra tribo, ia causar ainda mais caos no TC, porque chegariam 4 alvos num TC. Poderia gerar mais caos. Mas eu achei bem genial o pessoal conversando, cochichando, e levantava um para um lado e conversava com o outro lá. Quer dizer, eles perderam completamente o pudor. Ninguém mais escondia suas alianças, um falava com o outro, aí levantava e sentava. E não sei se vocês viram a preview, mas os que mais saíram queimados nesse TC foram justamente Hayley e JT. Porque uns acham que Hayley flipou, outros acham que JT flipou, e na verdade ambos se mantiveram leais às suas tribos, porque Sandra acredita que Hayley flipou pro lado dela, Hayley se manteve fiel pro lado deles, e JT flipou, porque a votação foi 6-5. A mesma coisa pode ter acontecido com a Mana.
Então, assim, eles saíram Mas muito dava pra queimados. ver o quanto o JT tava com o Malcolm também. O quanto o JT tava próximo do Malcolm. O JT não fliparia pra votar no Malcolm. Se o JT fosse flipar, ele fliparia pra votar na Sandra. O JT saiu chorando do Conselho Tribal, gente. É Exatamente. verdade. Só que, tipo, né, paranoia, muita gente. O JT Sim. foi o primeiro a se levantar pra falar com o Brad. Então isso também pode ter levantado paranoia pro pessoal da antiga Mana, né? A mesma coisa se refere ao pessoal da antiga Nuco com a Hayley, porque a Hayley também se levantou pra falar com a Sandra. E o ídolo também foi utilizado, né? Alguém fofocou o alvo da antiga Mana pro, eu não sei se foi pro Brad ou pra Sierra, mas isso. Então, assim, E deixa quem é claro assim, atento, foi a Sierra. muita coisa, muita informação rolando. Eu achava até que iam ser mais 2 pessoas votadas. Eu achei que iam ser votadas umas 3 ou 4 pessoas. Eu até tinha medo de empatar a votação, porque ali, naqueles grupos ali não ia ter consenso. Ia para as pedras, com certeza. Ali dificilmente ia ter consenso, porque tava o fuso retado lá. Então, assim, teve bastante caos nesse conselho. Eu achei bem interessante, bem assim, para um fã de Survival que gosta de estratégia, principalmente as pessoas mais recentes que pegaram, ainda mais os que começaram de caganha pra cá, que foi, como eu posso dizer, o renascimento, aspas, de Survival, é um momento assim bem marcante. Como o Ingo já adiantou um pouquinho do episódio, esse CT pode influenciar muito o jogo daqui pra frente, né? Até no finalzinho do episódio, a Sandra comenta, basicamente achando que foi o JT que entregou para outra tribo que eles iam votar na Sierra, né, para eles poderem usar o ídolo e tal. O seguinte, você acha que o JT fez o certo pro jogo dele? E o que você espera para os próximos episódios? Você acha que vai ter um duelo ali entre JT e Sandra? E se for ter, quem você acha que sai ganhando? Nossa, o JT, tipo, deu um tiro no pé, cagou no maiô lindamente, não tinha que ter levantado pra falar nada, ficasse de bico calado, porque, ó, deu no que deu. Saiu o maior aliado dele, saiu o Malcolm, JT, tipo, quando ele levantou pra falar com o Culpepper, eu fiquei, porra, JT, isso é, tipo, você dando a carta pro Russell de novo, tipo, é a mesma pessoa de Heroes vs Villains, agora. Cara, senta. Eu gritei pro computador, gente. Senta, JT. Cara, que burrice. O pior é que o JT, ele acha que ele tá fazendo a coisa certa. Porque ele acha que ele tem que fazer esses big moves, que ele acha que ele tem que fazer essas coisas de, tipo, mudar o jogo completamente. Ganhei Tocantins, eu sou o rei da parada toda. Cara, às vezes é melhor você sentar, respirar fundo e confiar que você vai fazer a coisa certa. Porque agora, cara, quando ele voltar pra tribo, o que ele vai falar pra Sandra? Porque, cara, é a Sandra que tá dominando a tribo no cu, né? A Sandra, ela é a pessoa central da tribo. E ela tá decidindo quem sai e quem fica. Daí o JT vai pra lá e tudo bem, ele votou com a tribo. Porém, nada daquilo teria acontecido se ele tivesse ficado na dele. Cara, ele perdeu a confiança. E em Survivor é um jogo que você não pode fazer nada que destoe da maioria. Você tá no grupo da maioria, beleza, cala a boca e vai com o que a maioria quiser, até um certo ponto. E o JT, ele sempre tem essas coisas de querer fazer acontecer antes do tempo. Ele quis, né, tirar a rainha Sandra do trono dela e ele acabou dando tiro no pé. Eu acho ele um jogador muito afobado, ele quer fazer as coisas muito cedo. E eu tenho uma teoria, que em Tocantins era uma season, né, uma temporada de iniciantes. Então é bem fácil numa temporada de iniciantes você ser o jogador central. Daí veio Heroes vs Villains, ele não era o jogador central, ele queria ser o jogador central. Daí ele foi lá e deu tiro no pé, tentando fazer big move. A mesma coisa aqui. Ele vê quem é o jogador central e ele quer tirar essa pessoa do lugar, ele quer assumir essa posição de alpha male, de líder. Cara, JT tem que se concentrar, JT tem que... Agora, né, agora ele já se fudeu completamente e deu tiro no pé. Mas a melhor coisa que ele tem a fazer agora é voltar pra tribo, né? Voltei, tô arrependido, desculpa Rainha Sandra. E, JT, por que você fez isso?
Mas você acha que ainda tem salvação pro jogo dele? Não, cara, se fudeu completamente, mas ele tem que tentar ainda, né? Não pode. Ele tá ferrado também. Eu acho a posição da Hayley um pouco melhor, porque se o JT, ao que eu me lembro, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas o JT foi o primeiro que foi para outra tribo, né? Sim. Daí se eu sou a Hayley, eu vou para outra tribo também, porque eles estão lá, né? A tribo Nuco tá pensando, a gente vai votar na Sierra. Daí o JT vai lá e diz, então, gente, vamos votar junto? Vamos. Vamos votar na Hayley? Vamos. Todo mundo votar na Hayley, então. Se eu sou a Hayley, eu vou pro outro lado. E eu digo, eu não, querido. Pera aí. Vocês vão votar em quem? Vota no Culpepper comigo? A Hayley fez super certo. Agora, se eu fosse ela, eu voltaria para minha tribo e diria exatamente isso. O JT foi o primeiro que levantou e veio para aqui falar com você, Culpepper. Se coloca no meu lugar e pensa isso. Claro que eu vou para outra tribo, que eu não vou simplesmente me fazer morta, né? Daí a Hayley tem um pouco mais de né? Ela pode mudar um pouco o destino dela ainda. Porque ela pode olhar as coisas por esse lado. E ela também pode dizer que ela votou com a tribo dela. E outra coisa, com a Hayley e com a Sierra também, elas já falaram, eu acho a relação Hayley e Sierra extremamente interessante. Porque olhando assim, né, as mídias sociais dela, né, com quem elas andam e tal, elas estão juntas. Eu acho assim, tipo, elas estão fazendo o que o Caleb e o Ty deveriam ter feito antes, que eu acho que as duas estão meio que nas surdinas trabalhando juntas, e eu acho que para Sierra é interessante manter a Hayley, para Hayley é interessante manter a Sierra, então eu acho que a Hayley ainda tem um monte de ângulo para ela trabalhar. O JT, né, já foi para ele. E o principal ponto disso também é que o principal aliado do JT, que é a pessoa que ele conseguiu convencer que não estava bem posicionada ali e que ele podia se virar contra, era o Malcolm. Foi justamente quem foi eliminado. Eu sou um grande fã do Malcolm. Eu acho o Malcolm um puta jogador. Acho que o Malcolm ele é um jogador que ele sabe ser o Ozzy, o cara que ganha provas, o cara que se destaca pescando, essas coisas. Mas o Ozzy que tem estratégia, para mim o Malcolm é isso. Para mim o Malcolm é um Ozzy avançado, entendeu? E o Malcolm sabe se posicionar. O Malcolm não é que nem o JT que quer fazer big moves só pra fazer, não. O Malcolm ele tem um jogo muito bem pensado. Ele deu totalmente azar nesse Game Change, que até porque pra mim ele tava fazendo um jogo ótimo até então. E o JT tinha o Malcolm como referência, tinha o Malcolm como a opção dele virar o jogo. E agora com a saída do Malcolm, o próprio Brad quebrou as pernas do JT. Porque eu acho que o JT não vai conseguir saída com as outras pessoas que estão ali na Nuco, que são a Sandra, a Michaela, Zeke, né? Não, Zeke não. A Sandra, Michaela, Jeff, Aubrey. E Aubrey, isso. Essas 4 pessoas vão continuar fechadas ali e não vão dar tanta abertura pro JT. Entendeu? Eu acho que o JT, o que acabou quebrando as pernas do JT foi essa saída do Malcolm. Porque o JT não vai conseguir puxar mais 2 pessoas desse grupo de 4. O máximo que ele ia conseguir é puxar uma junto com o Malcolm, uma ou 2 com a ajuda do Malcolm. Sozinho ele não vai conseguir puxar 2 pessoas, na minha opinião. O que ele tem que torcer agora é pra não ir pro CT e ter uma twist logo pra misturar as tribos pra ele sair dessa enrascada. Então agora pra finalizar, eu vou perguntar primeiro pra vocês dois, depois eu vou nome a gente dá os nossos palpites. Ou seja, a gente vai copiar. A gente vai copiar o palpite de vocês. Primeiro, vamos em ordem alfabética. Primeiro, André. Qual foi pra você o melhor jogador desse episódio, o destaque desse episódio? Olha, se você tivesse me perguntado isso no primeiro episódio, ou se você tivesse, me mostrado que eu ia falar isso nesse episódio, eu não teria acreditado, mas, cara, vai pro Culpepper. Ele dominou esse episódio, né, na questão estratégica. Sim, aos trancos e barrancos, eu acho que ele ainda tem uma personalidade extremamente forte, que ele tem aquela coisa de, técnico de beisebol e é do meu jeito ou você tá fora, que foi o que ele fez com a Hayley, né, que meio que
tirou ela do centro da tribo, mas enfim, aos trancos e barrancos, cara, o episódio eu acho que meio que foi dele, tanto que o JT levantou da outra tribo e foi falar com ele, que mostra que não somente para a tribo dele, mas para outra tribo, tá claro que ele é o cara que comanda as decisões, e ele é o centro daquela tribo, e eu só acho que ele tá sendo um pouco incisivo demais. Incisivo não é, ele está sendo um pouco, ele não está sabendo como lidar com a liderança, assim, que isso não é um time de beisebol, isso é Survivor, então você não pode, tipo, só dizer para a pessoa o que ela vai fazer, você tem que ser um pouco mais, tem que ter mais tato, mas enfim, mesmo com tudo isso, para mim, vai para ele, de melhor jogador do episódio. Bom, eu vi nesse episódio 2 destaques, que foram justamente Culpepper e Sandra, pelos mesmos motivos. Acho que ambos tomaram conta da tribo deles, né? Até a própria Sandra, com gente querendo tirar ela, que no caso eram o JT e o Malcolm. Ela conseguiu fazê-los votarem com ela, da mesma forma que isso aconteceu no segundo episódio, com gente querendo tirá-la. Ela conseguiu fazer todos votarem com ela, só que o plano dela deu errado, né? Então, se desse certo, o meu voto seria nela. Mas como deu errado, meu voto também vai pro Culpepper, pelos mesmos motivos do André. E aí, Bonami, outra unanimidade no Culpepper? Eu ainda tenho esse questionamento, por que ele não quis tirar a Sandra? Mas, viste a situação, acho que a única outra pessoa que poderia roubar esse título dele hoje seria o Ty, porque ele achou o ídolo e tal, mas ele simplesmente acha o ídolo e não faz nada, ele não tem controle sobre o próprio jogo dele. Então, infelizmente, o Ty, embora tenha a bandeja na mão, ele não sabe utilizar esse prato que ele tem. Então, acho que, felizmente ou infelizmente, dependendo da sua opinião, a opinião do ouvinte, acho que vai ser uma unanimidade. O Brad realmente está fazendo um jogo ali na surdina e está conseguindo ir muito bem. Como você mesmo disse, o Ty tinha a bandeja na mão, mas está servindo realmente de garçom. Ele só foi lá e deu assim, ó, toma essa jogada aqui na mão do Culpepper. Então, aliás, ele falou para todo mundo que ele tinha o ídolo dele. Eu concordo com a maioria das coisas que vocês falaram. Para mim estaria entre a Sandra e o Culpepper, mas não tem como, não dá pelo segundo episódio seguido, unanimemente, esse melhor jogador pro Brad. Eu vou ler aqui no episódio 1, na primeira parte do primeiro episódio, o Bonomi deu pro Malcolm, eu pro Tony. Eu não dei pra ninguém não, tá? O Sprint, gente, o melhor jogador do episódio. No segundo episódio, a segunda parte do primeiro, foi unânime na Sandra. No último agora no Brad, e novamente no Brad. Brad faz 2 episódios seguidos com votação unânime nele. Se fosse na NBA, eu acho que a gente poderia colocar nas estatísticas de que foi o ponto do Brad, mas a assistência foi do Ty. A assistência foi do Ty. A assistência foi do Ty. Então, e para finalizar também, vamos dar os nossos palpites sobre quem serão os eliminados do nosso episódio. Vamos manter o mesmo padrão. Cada um tem direito a apostar em 3 pessoas, uma de cada tribo. Vamos tentar ser breve até porque hoje vai ser um dobro de aposta, né? Começa por você então, Ingo. Se for a Nuco, eu acho que vai ser uma guerra Sandra versus JT. E pelo jogo, um tanto quanto autoritário da Sandra, eu não tenho dúvidas de que a Sandra vai conseguir fazer com que mirem no JT. E Sandra seria a última winner sobrevivente no jogo. Então, se for a Nuco, eu acho que o JT vaza. E vai vazar meio que justamente, né? Porque ele ficou leal na Nuco, né? Mas como ele vazou o plano, fez a própria cartinha 2.0, né? Então, paciência, né? Se for a Tavua, infelizmente eles vão no óbvio e poderão mirar no Troisen. Só que ele tem o ídolo, né? E ele usaria. E como ele falou mal da Andrea no episódio 3, que foi da semana passada, eu apostaria nele usando o ídolo e a Andrea indo embora. A Andrea seria eliminada pela Tavua. E na Mana, tem essa questão da Hayley, né? Ou seja, a Hayley poderia se defender, mas como o Brad está muito poderoso, eu acho que ela poderia sim acabar sobrando, né? Então eu acho que se a Mana perder, a Hayley vaza. Então, eu acho que na Nuco, cara, a Sandra tá numa posição central, a não ser que algo extremamente fora do normal aconteça, o JT vai sair, que tá no
né, é o que já vinha acontecendo, que, né, as pessoas mais fortes fisicamente vêm saindo, e o JT deu tiro no pé, então acho que o JT sai da Nuko. Da Voa, eu acho, assim, que o Troizen, ele tem o ídolo, e eu acho, assim, que ele é do tipo de pessoa que vai tentar, até o final, fazer com que a tribo inteira flipe, e caso eles não flipem, daí ele usa o ídolo e tal, mas eu não sei, algo me diz que, apesar de tudo, é com dor no coração que eu digo que talvez a Siri saia. Eu realmente não quero que isso aconteça, porque, né, ela é a Siri, mas enfim, eu acho que a Siri, e na Mana, pelas previews, assim, cara, eu acho que a Hayley foi dada, assim, uma oportunidade gigante para ela, que se ela for inteligente o suficiente para trabalhar com isso, eu realmente acho que ela tem a Sierra, que ela e a Sierra têm alguma coisa, vendo assim nas mídias sociais delas, antes delas, tipo, assim que elas saíram da season delas, daí a Sierra vem e diz que, eu não tô com a Hayley e tal. Cara, não acredito nisso at all. Eu acho que sai a Debbie ou o Ty, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Ty saindo. Eu concordo com as coisas que vocês falaram, sim, começando pela Nuko, que vai ter essa briga de JT e Sandra. Cara, eu vou sair da minha zona de conforto e vou meter um palpite na Sandra saindo, porque eu acho que quando a edição dá a entender que uma coisa vai acontecer, é sempre o contrário. Então vou deixar o meu palpite na Sandra. Na Tavua, eu acho que não vai ter saída pro Troizen, vai tomar um 5-1, mas ele vai usar o ídolo. E a gente tinha apostado no último Blindcast que estaria entre o Ozzy e a Siri. Eu vou apostar no Ozzy, já que você já apostou na Siri. E pra finalizar na Mana, eu vou no óbvio, eu vou na Hayley. Falando primeiro da Nuku, que basicamente é a tribo original Mana, eu acho que seria muita burrice eliminar qualquer pessoa que não fosse o JT. Porque se vocês analisarem com calma, os 4 eliminados até agora da temporada são 4 membros que eram da Mana. Foram Sierra, Tony, Caleb e Malcolm. Ou seja, sobrou aqui basicamente os 4 que são os fortes dessa tribo, além da Hale e o Troizen. E o Troizen está com target na outra tribo e a Hale também. Ou seja, se eles não se mantiverem juntos, eles irem para uma merge contra toda essa outra tribo que era original da Nuku, eles iam ter um target e iam ser eliminados muito facilmente se os outros participantes quisessem. Então acho que seria muita burrice para Nuku, né, para essa Nuku agora, se eles fossem para um CT no próximo episódio e não eliminassem o JT. Seria muita burrice, então o meu voto vai para o JT. Eu acho que se a Nuku for pro CT no próximo episódio, não tem jeito, ele tá com a corda no pescoço, ele vai ser eliminado. Já a Tavua, como eu até mesmo falei, como vocês apontaram, o Troizen está com target por ele ser minoria, nessa divisão louca aí das tribos. Ele provavelmente usa o ídolo, mas eu acho que ele vai querer conversar com alguém, olha, eu vou usar o ídolo, alguma coisa nesse sentido, para tentar ter mais 1 ou 2 votos. E nessa conversa pode ser que eles acabem querendo eliminar alguma outra pessoa que não a Andrea. Então eu acho que pode ser a Andrea, pode ser o Ozzy, pode ser a Siri, mas eu vou dar um voto aqui num chute bem louco, só para ser diferente de vocês, no Zeke, para ser eliminado da Tavua no próximo episódio. Por fim, a Mana, né, o que é a Mana hoje, o que sobrou dela, nós temos uma divisão interessante também, coloca o alvo na Hale, mas pode ser que a Debbie alopre, igual a gente viu na preview, e acabe criando um target nela, justamente por essa maluquice toda. O Ty eu acho difícil de ser eliminado, porque ele é um personagem ótimo para se levar pra final e ganhar em cima dele, né? Então eu vou dar um chute aí falando que a Debbie vai ser eliminada do próximo episódio, se a Mana for para o CT. Mas é isso aí, então, gente. Obrigado pela presença, primeiramente do Ingo e do André aqui. Obrigado, André. Você quer falar alguma coisa? Mandar beijo pra alguém? Eu queria agradecer, a lista é muito grande para mandar beijo para todo mundo, então eu mando beijo para geral. Queria agradecer a vocês que estão escutando. Queria agradecer a vocês que me convidaram para estar aqui no podcast, e é isso. E você, Ingo, quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Não sei, eu tenho tantos fãs, mas isso a gente deixa de lado. Então, um beijo para geral também, já que o André falou. E também fiquei bastante feliz, né, de participar. Adoro comentar de Survival. Survival tá sendo bem parte da minha vida atualmente, né, porque é uma das minhas únicas distrações, basicamente. Então é bem gostoso comentar os episódios,
vê as opiniões divergentes, fala das twists, especulações, Edic. Survival é um programa bem complexo, né? Você pode comentar em vários viés, né? Então, é bem doido e eu adorei participar, né? Esse debate, achei bem construtivo pra mim. É isso aí, então, gente. Tipo, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Eu fazia muito tempo que a gente não fazia um blindcast com convidado. Acho que o último foi o Burn, lá pro episódio 3 de Millennials vs Gen X. Eu curti bastante. Eu acho que deu pra ficar bem legal, muito mais divertido do que só eu e o Bonami falando. É que eu não suporto o Bonami, sabe? Dá pra perceber. É bom dar uma variada também, o relacionamento vai cansando. O nosso relacionamento tá muito entre nós dois, entendeu? É bom dar uma variada, conhecer pessoas novas. Abrir a relação. Abrir a relação. Tô brincando, gente. Mas isso aí, muito obrigado por vocês dois terem topado vir aqui. Acabou que foi uma coisa bem de última hora. A gente tá gravando logo depois do episódio. A gente tá sendo muito maneiro. A primeira vez que eu e o Bonami estamos fazendo isso. Tá sendo bem legal, que tá tudo fresco ainda na cabeça pra gente comentar. E foi muito legal que deu pra gente abordar ideias novas, coisas até fora da nossa pauta aqui, e a gente foi embora com vocês. Espero que tenha ficado legal pra vocês que estão escutando. Só completando, é bem interessante essa ideia. Talvez a gente perca alguma coisa, porque como foi tudo tão recente, não deu pra gente analisar os mínimos detalhes de cada episódio, contar quantos confessionários teve, alguma coisa pode ter passado aí. Mas a gente gostou dessa experiência, agradeço aos nossos amigos aqui, o Ingo e o André, que participaram hoje. E teve 2 comentários no último episódio que eu não sei, que foi exatamente quase ao mesmo tempo, não sei quem comentou primeiro. Um foi o Bolacha CC e o outro foi o Tácito Rabone Costa Medeiros. Então vou mandar um abraço para os 2 aí que comentaram no último Blindcast. Dizer que esse Tácito Rabone Costa Medeiros é gatinho, hein? Não, gente, isso aí, muito obrigado, agradecer. Também quem escutou aqui até o final. Eu sei que o Blindcast às vezes fica grande, mas eu particularmente amo. Eu, às vezes até paro para reescutar umas 2 vezes para ver como ficou o Blindcast. André e Ingo, volte sempre que quiserem, sempre que puderem. Então, se você está nos ouvindo, se você gostou dessas participações ilustríssimas, deixa o seu like aí no YouTube. Aproveite, se você quiser ouvir em casa, ou então indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para qualquer lugar, eu quase falei o raio que parta aqui, baixe pelo Mega, baixe pelo link direto. Agora nós temos no Podomatic e nós também temos para vocês acompanhar os comentários lá no nosso fórum survivorbrasil.forumeiros.com. E não esqueçam também de curtir a página Survival Brasil no Facebook, que eu, o Bonami e até o André mesmo, que está aqui convidado, moderamos. E entrar no grupo Survival Download-Discussão, que é o grupo que a gente sempre vai estar comentando. Tudo que vem aqui pro episódio do Blindcast acaba sendo discutido lá antes. Lá tem um post para você comentar o episódio ao vivo, ou até mesmo depois que você assiste, você quer ir lá dar uma comentada, falar de algo que você notou de diferente, você pode ir lá à vontade, que sempre vai ter gente para comentar por lá. Fazer um post lá à vontade, achou uma coisa na internet, quer compartilhar. Fazer treta lá. Fazer treta, arrumar treta também. Aí, treta. Lá tem um monte de gente que gosta de fazer treta. Sim. É o que mais tem, treta. Então, para não ter treta, se você for colocar algum spoiler, coloque lá spoiler bem grande, dê uns espaços, ponto, daí só depois disso coloque o seu spoiler, beleza? É porque, gente, tem gente lá que vai discutir e não aceita que Parvati é a melhor jogadora de Survivor, né? Ah, tá. Não. Eu concordo, mas enfim. Não. Eu acho que se você não dá o melhor título de jogador pra Boston Rob, não tem como discutir. Eu falei a melhor jogadora. A CBS vai vir atrás de você. Melhor jogadora é Boston Rob, melhor jogadora é Parvati. Não tem como, não tira nada dos dois, não. Mas enfim, gente, antes que eu apanhe aqui, eu vou encerrar o Blindcast. Gente, muito obrigado. Eu tô apagando aqui a tocha do Ingo e do André. A tribo decidiu. Tchau. Tchau, vamos pra Premier Street. Foi eliminadíssimo. Você já falou que os caras não vão mais participar dessa temporada. Então, quem deu a ideia de apagar a tocha foi você. Eu só falei brincando, você que apagou. Vai ter Redemption Island. Vai ter Redemption. Se vocês forem bem na prova do sofá e com o Robone, depois vocês podem voltar, beleza? Beleza. Que é prova do sofá? O Robone explica melhor. A gente fala com você depois, Ingo. Sou muito louco pra entender essas coisas.
Se você já tem mais de 18 anos, você pode participar. Por quê? Ninguém vai explicar pra ele o que é prova do sofá. Porque é Eu teste tô com medo agora. Joga no Google. E é isso, joga no Google, é mais fácil. Gente, minha irmã tá dormindo aqui atrás. Eu tenho uma irmã de 9 anos. Se aparecer uma coisa aqui. Não, apareceu um monte de sofá. Apareceu um monte de link do Mercado Livre. Olhe lá no chat da... Que é isso? Nossa. Wikipedia. Pelo menos não é da enciclopédia, né? É. Às vezes, esse assunto, por exemplo, às vezes na enciclopédia vai estar melhor. Talvez. Gente, meu queixo bateu lá no primeiro andar e voltou. Eu achei que realmente era, sei lá, pro pessoal testar o sofá mesmo. Tá em cima Ai, do sofá. não. Você vai testar. Então, você Vai testa o molas, sofá. Isso, testa várias qualidades do sofá. Resistência, durabilidade. Gente, é que eu tenho muito peixes no meu mapa astral aí, por isso que eu não sou muito ligado nessas coisas, sou uma pessoa meio lesada pra essas coisas.